Olá pessoal, boa noite a todos. Então vamos ver aqui a apresentação. Aqui ó, vamos ver, falar a respeito aqui o Sol, fonte de vida. Vamos ver que com base na leitura aqui do Sol sobre fonte de vida, do que ele pode ser usado? Usando aqui o Sol, fonte de vida, como introdução motivacional, uma das ferramentas do espaço docente aprendiz, vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui que, com base aqui feito na leitura, podemos pegar vários assuntos que podem ser explorados, abordados no bimestre escolar, para poder saber que, a partir daqui, vamos ver os variados assuntos. Mas vamos, primeiramente, fazer aqui a vinheta, aqui ó, Espaço Docente Aprendiz, parceria com Aula 100, tá aqui, pode ser visto aqui, pode ser encontrado aqui nas redes sociais, tá aqui, ó. Então vamos ver o assunto, tá aqui direitinho, ó, mais um aqui, tá aqui, ó. Então vamos ver aqui o assunto, vamos lá. Então tá aqui, ó. Então qual é o assunto que nós vamos ver? Então vamos ver aqui de como você pode iniciar a aula sobre, aí tem vários assuntos que a gente pode ver. Para poder, vamos pegar alguns assuntos aqui que são ensinados no ensino médio. Vamos pegar, por exemplo, o assunto de biologia, que é sobre origem da vida. Vamos pegar o assunto de física, óptica geométrica, e vamos pegar também artes, por exemplo, na aula sobre artes, quando se trabalha com cores, Então, por que você tem a luz branca que se decompõe em várias cores, como as cores do arco-íris, e pode ser usado o Sol, fonte de vida, para iniciar sobre cores, Então, vamos ver aqui, vamos lá ver, vamos ver direitinho, ó, tá aqui, ó, vamos lá, aqui, vamos ver, ó. Então, vamos lá, vamos ver, falar aqui sobre o Sol, fonte de vida. Então você vê que ele é um assunto, ele é dado lá na aula de ciências, no ensino fundamental, e quando você vai estudar o Sol, fonte de vida, você pode também falar, quando você quer iniciar a aula sobre, então já falei, origem da vida na biologia. Ainda na biologia, quando você vai falar sobre vitaminas, um professor ele quer iniciar a aula sobre vitaminas, envolve também o Sol, fonte de vida, por causa da vitamina D, mesmo falando sobre todas as vitaminas, por causa da vitamina D, então o professor ele pode iniciar fazer uma introdução motivacional antes de abordar, teoricamente, numa aula normal sobre vitamina D. Então ele pode falar que introduzir a aula, primeiramente, o Sol, falar sobre o Sol, fonte de vida. O que mais? Quando é na aula de fotossíntese, é um assunto que é primordial, um assunto importantíssimo, porque em toda aula de biologia, na aula de ciências, o assunto de fotossíntese, ele é um assunto obrigatório, que cai em qualquer concurso de vestibular. E como é que eu quero iniciar uma aula sobre fotossíntese? Vamos lá, então eu começo com o assunto o Sol, fonte de vida. E quando você vai para a física, vamos lá, você na aula de física você estuda a óptica geométrica, e quando entra no assunto de óptica, obviamente você vai ter que falar a respeito de luz. Aí você tem luz primária, que é em que o corpo produz luz própria. Aí tem a fonte de luz secundária, que acontece com a Lua, que a Lua ela não produz luz própria, ela recebe a luz do Sol para poder a Lua à noite iluminar, quando chega no período da noite, em algumas regiões da Terra. E quando entra naquele assunto sobre gravitação, as leis da gravitação, pode também iniciar, fazer uma introdução motivacional com o assunto o Sol, fonte de vida. E quando você tem assunto de arte, olha só como é que é interessante, olha como é que o Sol, quando você estuda o Sol, fonte de vida, como é que você, o que ele pode levar, conduzir a um leque de conteúdos. E também na aula de ciências, quando você aprende lá no sexto ciclo, que é referente à antiga quinta série, na aula de ciências, sobre os planetas, quando você vai estudar o sistema solar e os 9 planetas, e
vai e inicia o estudo com o Sol, fonte de vida. Olha e pergunta por que o Sol é considerado fonte de vida, né? Então vamos ver aqui. Vamos lá ver, tá lá. Então, antes de fazer aqui abordar alguns trechos aqui que foi lidos aqui na enciclopédia com o uso do recurso enciclopédia, então vamos ver por que o Sol é chamado de fonte de vida. Então vamos ver aqui como é que é. Vamos lá, ó, então tá aqui, ó, o Sol, fonte de vida, ó, tá aqui. Então vamos ver. Vamos lá então. Quando existe o outro recurso dentro da dica do espaço docente aprendiz, que é chamado perguntas de motivação. Aqui você tem as perguntas de motivação, ó. Você vai fazer uma pergunta de motivação, tá lá. Você vai aqui fazer uma pergunta de motivação, tá aqui, ó. Vamos ver. Isso, no caso, vamos dizer, se fosse para fazer uma introdução sobre fotossíntese. No professor de biologia, ele inicia uma aula sobre fotossíntese. Pergunta de motivação. Pode fazer uma descontração com a turma. Então essa dica aqui, essa introdução motivacional, ela serve tanto no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino universitário, né? Principalmente quando alunos universitários ingressam no primeiro período da faculdade, da universidade, e quando vai iniciar o assunto de fotossíntese, é costume de professores universitários, quando vão dar aula para alunos de primeiro período, fazer uma recordação do que foi ensinado no ensino fundamental, no ensino médio. Vamos ver. A pergunta que pode fazer para descontrair a turma é o seguinte, né? Vamos dizer assim, se a pessoa se fizer essa pergunta assim, ó, você pega aqui essa pergunta e fala assim: você sabia que... Vamos ver, você faz essa seguinte pergunta: você sabia que quando se come um alimento, você está aqui, um alimento, principalmente um alimento de base vegetal, né? Por exemplo, o alimento é como o arroz, né? Vamos ver, aqui você tem o arroz, aí aqui você tem o feijão, tá lá. Aqui, ó, você tem o feijão, você tem, vamos ver, arroz, feijão, você tem frutas e por aí vai, né? Aqui você tem frutas, etc. Então, eu abordei aqui, eu citei aqui frutas oriundos, né, vindo de seres vegetais, né, de plantas. Porque o que acontece? Aí lá, você sabia que quando se come um alimento, né, na verdade, aí bota assim, na verdade você, tá lá, está consumindo, você está consumindo o Sol. Como é que pode isso? Será que pode ser isso? Você falar assim que na verdade você está consumindo o Sol? Como é que é isso? Como é que você fala assim, na verdade eu estou almoçando, estou jantando, você tem lá aqui os conteúdos ali do prato e você está se alimentando do Sol. Pode-se falar assim? A resposta, sim. Então, como é que pode ser isso, né? Como é que você pode dizer que você está comendo, se alimentando do Sol? Então, vamos lá. Então, quando você fala que o Sol é fonte de vida, então vamos dizer que o professor está iniciando essa aula aqui, fazendo essa introdução motivacional. O Sol é fonte de vida, né? Porque é graças ao Sol que os seres vivos, né, eles conseguem realizar as atividades. Tanto os seres humanos como os micro-organismos e os demais seres vivos, inclusive até a própria planta. Porque o que acontece? Então vamos dizer assim, vamos dizer aqui que você tem aqui o Sol, tá lá, aí você tem aqui o Sol. Pronto. Já pensou você iniciar uma aula fazendo esse tipo aqui de pergunta? Tá aqui, ó, fazendo esse tipo de pergunta, seria interessante. Aí você tá lá o Sol, o que acontece? Aí aqui você tem o Sol, né? Aqui tá o Sol, aqui tá os raios solares, pronto. Aqui tá os raios solares, né? E aqui está o planeta, no caso aqui o planeta Terra. Tá lá, aí o planeta Terra. Aí quando o Sol, ele emite os raios solares, né, e chega até a Terra, para onde que os raios solares podem ir? Eles podem ir
Por exemplo, vamos ver aqui, ó, pegar aqui um exemplo aqui de um ser vivo, tá lá. Ele pode ir para uma planta. Então eu vou representar qualquer tipo de planta, pode ser uma árvore, pode ser um arbusto, pode ser capim, pode ser qualquer tipo de planta que seja, inclusive até a planta que está na sua casa. Então, vamos dizer, então vou representar por uma folha. Uma folha, tá aqui, ó, uma folha de árvore, seja qual tipo de folha que for. Então essa folha aqui vai simbolizar qualquer tipo de ser vivo vegetal. Aí o que acontece? Aí quando o raio solar, então tá aqui o raio solar incide aqui na folha, então vamos dizer que a folha recebe a energia luminosa. Aí tem aquele assunto que fala sobre energia, tem vários tipos de energia. Você tem energia elétrica. No caso aqui, quando é recebido luz, então você recebe uma energia luminosa. Aí essa energia luminosa aqui, o que vai acontecer? Essa energia luminosa, ela vai ser um fator que vai desencadear um assunto que é chamado de fotossíntese. Tá lá. É um assunto que é chamado fotossíntese. Tá aqui. É graças à fotossíntese que nós temos dois tipos de substâncias que a planta produz, que é capaz de produzir, que infelizmente nós não podemos produzir, nem nós seres humanos e nem os demais animais, que precisam consumir os alimentos produzidos pelas plantas, né, e para poder sobreviver. Tá lá. Através da fotossíntese, né, com a presença de luz, tem que ter luz, a planta ela realiza a fotossíntese para produzir dois tipos de substâncias essenciais, que uma é o oxigênio, que fornece o oxigênio, produz o oxigênio e produz o combustível preferencial da maioria dos seres vivos, que é a glicose, que é um açúcar, ele é um combustível preferencial para a nossa sobrevivência. O que acontece? Tá lá. Como é que foi produzido a glicose? Na verdade, a glicose, tá lá, ó, aqui você tem a glicose. A glicose, ele é um combustível. Como ele é um combustível, o que acontece? A glicose aqui, uma vez que você coloca dentro do seu corpo, através da alimentação, tá lá, aí volta ali aquele alimento. Você tem arroz, feijão, frutas, aí você tem batata, né? O que acontece? Inclusive você encontra também em alimentos bovinos, suínos, como a carne, né? Então que tem glicose. Então tá lá. O que acontece? Você colocou glicose para dentro do seu corpo. E essa glicose aqui, ela vai dentro do seu corpo. Do sangue, ela vai entrar em vários órgãos do nosso corpo. Uma vez que entra num órgão do nosso corpo, daqui a pouco ele vai entrar na célula. Tá lá, na célula. Pronto. Na célula. E dentro da célula, o que vai acontecer? Dentro da célula vai acontecer que a glicose, ela vai ser queimada, ela precisa ser queimada, aí você queima. Aqui está a glicose. Ela vai sofrer uma queima. Essa queima, em termos biológicos, é chamado de respiração. Quando você vai queimar glicose, significa quando você vai quebrar a glicose, você quebrou a glicose na presença de oxigênio, tá lá, ó, você vai quebrar a glicose na presença de oxigênio, o que dá o nome de respiração aeróbia. Aeróbia porque você vai quebrar a glicose na presença de oxigênio. Aeróbia, oxigênio, respiração aeróbia. Então é quando você respira, tá lá. Então quando você respira, tá lá, ó, você, ó, tá aqui, ó. Tá lá. Como é que você então quebra glicose? Uma vez que você adquire pela alimentação. Você fazendo isso, ó. Respirando, normalmente como a gente faz, né? Então, vamos lá. Pronto. Então aqui, ó, tá aqui. Então e o que vai acontecer? Você vai liberar gás carbônico mais água na forma de vapor. Tá lá. Você libera gás carbônico e água na forma de vapor. Além disso, você vai liberar também
energia. Tá aqui, você vai liberar essa energia. É justamente essa energia aqui que vai ser utilizada pelos órgãos do seu corpo para poder realizar as atividades. Atividades musculares, quando você vai caminhar, a energia vai ser utilizada para produzir substâncias, como proteínas e lipídios. Isso nós podemos produzir proteínas e lipídios, só não podemos produzir açúcar, glicose, porque nós não realizamos fotossíntese. Então, quem produz glicose são as plantas. As plantas produzem proteínas, lipídios e glicose, enquanto que nós produzimos apenas proteínas e lipídios. Essa produção de proteínas e lipídios acontece graças à energia fornecida pela glicose, que por sua vez a glicose é produzida pela planta. Tá lá, olha que interessante, se for abordar esse tipo de aula de ciências, como é que a turma a turma vai conseguir compreender de uma maneira bem eficaz, com base de fazer essa introdução simples aqui, né? Tá lá, energia. Aí a pergunta é, de onde vem essa energia? Se foi utilizado a energia luminosa, se a planta utilizou a energia luminosa para realizar a fotossíntese, para produzir oxigênio e glicose, a glicose ela foi produzida e essa energia, tá lá, energia. Essa energia aqui que você conseguiu extrair da glicose, na verdade é a energia do Sol, porque energia luminosa formou uma substância. Formação de substância tem a ver com química. Então, a energia que a glicose guarda, que é do Sol, aqui, como está numa substância química, então é chamada de energia química. Pronto. Aqui está, energia química, né? Então, aí quando você aprende lá na aula de ciências, que fala assim, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, na lei de Lavoisier. Isso aí é uma aplicação da lei de Lavoisier aqui. A energia, ela não se perde, não se cria, ela se transforma. A energia luminosa, ela se transformou na energia química, tá lá. E para você extrair essa energia química aqui, você respira. Pronto, você quebrou a glicose na presença de oxigênio, a glicose foi quebrada totalmente, liberou essa energia química. Então, por isso que faz sentido, quando você está dizendo que está se alimentando, você está, na verdade, se alimentando do Sol. Então, essa energia que você extraiu através da respiração é a energia solar. Porque o que acontece? Acontece que você não pode ir lá no Sol querer comer o Sol. Já pensou se fosse possível você se alimentar do Sol diretamente, você lá no Sol e você pegar um pedaço do Sol para você comer? Isso não pode acontecer, né? Isso aí, né, é impossível. Então, pode-se fazer esse tipo de descontração com a turma, o professor falar sobre isso, dizer, você pode comer o Sol, se fosse possível comer o Sol diretamente, seria ótimo, que aí você já pega a energia luminosa do Sol, pronto, e você está com a sua vida, né, garantida, você vai garantir a sua sobrevivência. Mas como isso não acontece, por isso que o Sol tem que jogar a energia luminosa na planta para poder a planta fazer fotossíntese e produzir glicose, porque essa energia do Sol vai estar armazenada lá na glicose, na forma de energia química. Pronto. Tá aí você extrai energia química. É por isso que isso que é o objetivo da alimentação. A alimentação, colocar combustíveis para dentro do nosso corpo, principalmente a glicose, e da glicose você quebrar ela na presença de oxigênio. Como? Respirando, fazendo a respiração, ok? Pronto. Olha que interessante de poder fazer isso. Aí, tá lá. Aí, uma vez feito, né, a introdução aqui, né, tá lá, ó. Então, você fazendo aqui a introdução, né, bacana isso daqui. Aí, quando o aluno ele for ler em qualquer livro escolar, apostila, seja o que for, ele dominando essa explicação aqui, aí na hora quando ele for ler qualquer livro que fala justamente isso, nos livros escolares eles falam de uma maneira mais profunda, claro, né? Mas se ele compreender essa base aqui que eu apresentei aqui,
na hora que ele for ler, ele vai entender o assunto de fotossíntese de uma maneira mais eficaz, tá? Então tá lá. Então, conclusão. Então, quando você está estudando o Sol, fonte de vida, então, quais são os assuntos que pode ser estudado no Sol, fonte de vida? O professor que vai iniciar sobre origem da vida, tá aqui, ó, origem da vida, pronto. Tá lá, origem da vida, pronto, tá aqui, ó, origem da vida. E que mais? Outro assunto, né? Porque ele vai iniciar a origem da vida, aí vai começar aquele assunto de teoria do Big Bang, e que uma vez que acontece a explosão cósmica e vai libertar um elemento que é chamado hidrogênio, e o hidrogênio ele vai, através de reações termonucleares, né, ele vai começar a formar o gás hélio, né? E o gás hélio é um componente que faz parte do Sol, né? Como está dizendo aqui na enciclopédia, olha só o que ele fala aqui, ó. Nesse esquema aqui da enciclopédia aqui, olha só que interessante, ó. Você tem aqui hidrogênio, né? Hidrogênio, porque esse aqui é um desenho esquemático do Sol, tá aqui, ó, o Sol. Aí você tem hidrogênio, que tem uma composição de 80%, o hélio, que é resultado da transformação de um hidrogênio que reage com outro hidrogênio e produz hélio, 18%. E tem os outros elementos aqui, ó. Pronto. Então, o que acontece? Isso aconteceu resultando da explosão cósmica e tá lá, libertou o hidrogênio, e o hidrogênio, o que vai acontecer? Ele vai começar a formar o Sol, vai começar a construção do Sol. E, por sua vez, a construção do sistema solar, que são os planetas, e por aí vai. Olha que interessante falar isso. E aqui, é por isso que aqui fala na enciclopédia, que fala assim, ó, quase só hidrogênio. Então, quando você vai falar aqui do Sol, olha só, gente, aqui está o esquema do Sol, olha que bacana, né? Esse esquema aqui do Sol, tá aqui, ó, o Sol está aqui. Aí ele fala assim, representação do Sol com suas diversas camadas e dos planetas em proporção. Aqui está representado aqui o Sol, ó, com seus componentes aqui. Aí tem coroa solar, cromosfera e fotosfera, tá aqui. E aqui estão as manchas solares. Então esse é um esquema ótimo para poder ser apresentado em sala de aula, para poder começar a falar de assuntos sobre, um deles é origem da vida, tá aqui, ó, já coloquei origem da vida, né? E estão aqui os planetas, ó. Aqui está o planeta, ó. Olha como você vê, você vê que o planeta Júpiter, ele é é o maior planeta do sistema solar. Mas se você for comparar com o Sol, olha o tamanho do Sol e o tamanho de Júpiter. E por aí vai, ó, Saturno, Urano, Netuno, Terra. Olha os planetas aqui, ó. Terra, Vênus, Marte, Plutão e Mercúrio. Olha como é que são os planetas, o tamanho do planeta em relação ao Sol. Tá aqui, né? Olha só como é que é. Interessante isso, né? Falar sobre isso, né? E aí, tá ali, ó. Aí ele fala aqui, ó. Conhece-se a composição química do Sol através do método da espectroscopia. Aí ele fala a respeito desse recurso aqui, da espectroscopia, que o instrumento utilizado espectroscópico decompõe a luz de acordo com seus diferentes comprimentos de onda. Tá lá. Foi através desse método da espectroscopia que se descobriu os elementos do Sol, né? Que é o hidrogênio, né? Tá lá, que surgiu após a explosão do Big Bang, lá, se for o assunto relacionado à origem da vida, né? Primeiro, para você entender a origem da vida, primeiro precisa entender a formação do sistema solar, do Sol, das galáxias e depois dos planetas, né? Aí tá lá. Tá aqui, ó, dizendo aqui, ó, muito bom, né, falando aqui a respeito, tá aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, assim soube-se que 80% dos átomos do Sol são de hidrogênio e 18% de hélio. Os elementos naturais restantes, 58 dos 92 conhecidos, quando você fala aqui dos 92 conhecidos, é o que são os elementos referentes na tabela periódica. Então, quando você está lá estudando tabela periódica, né, e quando o professor ele pode iniciar a aula de origem da vida, levando uma tabela periódica também na sala de aula, e quando for falar dos elementos aqui, apresenta a tabela periódica, ó, tá aqui, ó. Aí apresenta os elementos que estão ali na tabela periódica. Aí tá lá, foram encontrados na proporção de apenas 2% de outros elementos, né? Tá lá, muito legal isso aqui. E complementando aqui, nessa página, tá lá,
ele fala aqui, ó, dessa parte aqui, ele diz assim: o Sol é a única fonte importante de luz e calor com que contam, né? Sem ele não haveria vida na Terra. Não haveria vida na Terra. Isso que eu estou falando aqui, não haveria vida na Terra, foi que me inspirou a fazer esse esquema aqui, ó. Que o professor ele pode utilizar esse esquema aqui como eu fiz aqui, né? Tá aqui, ó. Aí, vida na Terra. Nosso planeta seria um túmulo gelado, né? Perpetualmente em trevas, com uma temperatura que ultrapassaria 270 graus abaixo de zero. Interessante falar sobre isso, né? E tá lá. Você falou origem da vida. Ah, se o professor quiser falar sobre vitaminas, aí tá lá, tem um assunto de vitaminas. Tem todas, aí tem, quando o professor de ciências ou do ensino médio, quando vai falar sobre proteínas, vitaminas, ele vai falar, aí tem a vitamina A, a vitamina B, aí tem as variantes da vitamina B, tem a vitamina C e tem a vitamina D. Então tá ali, a vitamina D. A vitamina D, ó, tá aqui. O que acontece? A vitamina D, uma vez que você se alimenta, obtém a vitamina D através da alimentação, quando ele está dentro do seu corpo, a vitamina D, ela fica numa forma inativa. Ela só vai ser ativa quando um raio solar incidir sobre nossa pele, né? Então o raio solar, ele incide sobre nossa pele e o raio solar, ele vai pegar a vitamina D aqui e vai ativar a vitamina D. Uma vez que a vitamina D fica ativa, o que a vitamina D ativa vai fazer? Ela vai começar a realizar a distribuição do cálcio. Tá aqui. Ó, vou escrever bem aqui, ó, bem apertadinho aqui, dá para entender. Ó, vai promover a distribuição do cálcio ao longo de todo o corpo. É por isso que é muito importante quando você leva uma criança para o sol, para tomar sol, justamente para poder, que vai ser importante a vitamina D para a formação dos ossos. A vitamina D, além de contribuir para a formação dos ossos, né, por causa da distribuição do cálcio, a vitamina D também é responsável pela resposta imunológica, para o desenvolvimento do sistema imunológico, né, do nosso corpo. Então, olha só como é que você pode, a partir de um assunto de sol, fonte de vida, e falar a respeito da vitamina, da origem da vida, vitamina D, vitaminas, né? Qual é o outro assunto aqui que é falado? Quando você vai falar de óptica geométrica. Aqui você vai falar de óptica geométrica, tá aqui, ó, que é o assunto de física. Aí vai começar o assunto, aí o professor, antes de iniciar o assunto de física sobre óptica geométrica, né, ele pode falar do Sol, fonte de vida, aqui. Tá lá, óptica geométrica. E ele é desenvolvido junto com artes. Por quê? Porque você vê que quando você, tanto na aula de física quanto na aula de artes, você lida muito com um assunto que é sobre cores, né? Então está aqui, ó, justamente que fala nessa parte aqui das cores. Tá lá, das cores aqui, ó. Aqui você tem a parte visível do espectro solar, é a parte em que a gente enxerga, que nós enxergamos, né? É a parte, né, em que as cores são vistas pelo nosso olho, né? Variando do vermelho ao violeta. Então tá aqui, ó. Tá lá. Então, quando eu estou falando sobre isso, tanto o professor de física quanto o professor de arte, ele sabe do que eu estou falando. Quando você pega uma cor branca e decompõe em várias cores, tá lá, e forma as cores do arco-íris, pronto. Então tá aqui, ó. É sobre a parte visível do espectro solar aqui, né? Muito interessante sobre isso. Tá lá. Então, vamos ver aqui na outra página, né? Tá lá, na outra página aqui, ó, ele fala aqui, ó, olha só que legal, ó, olha que bacana, você tem esse esquema aqui, tá aqui, olha que esquema bacana que pode ser utilizado, tá lá, ó, aqui, e além desse aqui, ó, esse esquema é muito bom para falar a respeito do Sol, né, e tem esse aqui, ó, aí, nessa parte aqui que eu destaquei, que fala aqui, o tamanho e a densidade, tá aqui, ó, o tamanho e a densidade, o que acontece? Você tem aqui, nesse trecho aqui, quando eu li, também envolveu um assunto de matemática que é sobre arcos e ângulos,
né? E quando você aprende lá na matemática, a respeito de ângulos. Vou até já adiantar aqui, só fazer aqui, ó, antes de fazer a lida ali, ó. Quando você estuda lá na matemática sobre ângulos, tá lá. Você tem ângulos e arcos, né? Aqui, ó, arcos. Pronto. Tá lá. Ângulos. Aí os ângulos, eles podem, aí tem as unidades. Ângulos, né? Pode ser na unidade graus, né? Graus, né? E existe também a outra unidade de ângulos e arcos, que é ângulos medido em minutos, que não tem nada a ver com os minutos do relógio, minutos e segundos, tá lá. Que não tem nada a ver com medida relacionado a relógio, né? Em relação às horas. Porque, por exemplo, vamos supor, você tem exemplo aqui, o professor ele pode falar sobre isso, se caso for abordar, principalmente no assunto de física, quando ele vai falar a respeito de tanto de óptica geométrica, quanto no outro assunto que é sobre, ó, você tem óptica geométrica, né? Aqui está arte, né? Por causa dali das cores. E dentro aqui da física, falar sobre leis da gravitação. Tá aqui, ó. Leis da gravitação. Pronto. E pode envolver a matemática. Aí eu vou dar uma lida aqui, nesse trecho aqui, que me serviu de base para fazer essa explicação aqui, ó. Essa abordagem aqui. Tá lá, exemplo, você tem aqui um ângulo de 20 graus, ó. Tá lá, um ângulo de 20 graus, 90 graus e tudo. E existem medidas que é, por exemplo, não sou, minutos e segundos. Um ângulo, né? Tá aqui, ó. Aqui você tem aqui, ó. Eu vou fazer uma reta aqui e uma outra reta a partir do mesmo ponto. E aqui tá o ângulo. Aqui você tem, por exemplo, ângulo de 20 graus. Vamos ver, tem ângulos que são medidos em minutos e segundos, só que é representado assim. O minuto, vamos lembrar, né? O minuto é representado assim, ó. Como se fosse assim, tipo um apóstrofe aqui, né? E aqui tem dois, como se fosse assim, uma aspa, né? Como se fosse assim, aspas, né? Parecido. Aí você tem, sei lá, vou botar 7 minutos e sei lá, 15 segundos. Mas é assim, lembrando que não tem nada a ver com hora, tá? Nada a ver em questão de horário, tá lá. Pronto. Aí está aqui, ó. Vamos ver aqui, fazer essa lida aqui interessante, que o professor ele pode fazer, reservar um dia de aula só para falar sobre o Sol, fonte de vida. Vamos ver aqui. Ele fala assim, medido a partir da Terra, o disco solar tem aproximadamente meio grau, né? 32, aqui ó, minutos, né? Meio grau, 32 minutos. Tá aqui, ó. De arco em seu diâmetro. Esse ângulo varia levemente de acordo com a distância entre os dois astros, que é mínima em certa época, que é o periélio, né? E máxima em outra, que é o afélio. Então, a periélio e afélio são termos muito usados quando vai estudar a lei da gravitação. Tá lá. Também se pode determinar o ângulo que o globo terrestre apresentaria, visto do centro do Sol, 8 segundos e 8 décimos. Tá aqui, ó. Ou, mais exatamente, 8 segundos, ó, 790 de arco. Com esses dados e mais o diâmetro da Terra, calcule-se a distância entre os dois corpos. Essa distância é, em média, 149.770.000 quilômetros, ou seja, perto de 11.700 diâmetros terrestres, né? De modo que um raio de luz solar leva precisamente 8 minutos e 18 segundos para atingir nosso planeta. Então tá aqui, ó. Aqui no caso, aqui, ó, no caso aqui, leva aproximadamente, aqui já leva em consideração ao tempo, né? Ele utilizou todos esses valores aqui, ó, a distância, né? Essa distância aqui entre o Sol e a Terra, ó, essa distância aqui, e com base na medida aqui dos ângulos, foi que conseguiu chegar ao cálculo, à conclusão que o raio solar, tá aqui, cadê o raio solar, ó? E que o raio solar, ó, solares, eles chegam na Terra nesse tempo aqui de 8 minutos e 18 segundos aqui, para atingir nosso planeta. Muito interessante isso aqui, né?
Sabendo-se tal distância e a medida média em graus do disco solar, calcule-se o diâmetro do Sol. Aí qual é o diâmetro do Sol aqui? É 1.392.000 quilômetros, né? Ou seja, mais de 109 vezes o da Terra. O que quer dizer com isso, né? 109 vezes o da Terra. Ele está querendo dizer que se você tem aqui o Sol, vamos ver, aqui você tem aqui o Sol, tá lá, ó, vou pegar aqui a caneta, aqui, ó, aqui você tem aqui o Sol, ó, aqui está o Sol, pronto, aqui é o Sol, né, tá lá, aqui você tem aqui o Sol. O que acontece? Para o diâmetro do Sol, ó, aqui está o diâmetro do Sol, ó, tá lá, o diâmetro do Sol. O que acontece? A medida do diâmetro do Sol ele corresponde a 109 vezes o da Terra. Significa que é como se estivesse colocando o planeta Terra, 109 planetas Terras aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos dizer que aqui, ó, você tem 109, tá aqui, ó, 109 planetas Terras aqui, ó, que corresponde a 109 planetas Terra. Isso para você ter a noção da dimensão, como é que é o tamanho do Sol em relação ao planeta Terra. Então tá lá, ó, interessante isso daqui, né? É possível também medir a densidade do Sol, aí começa aquele assunto. A densidade é expressa pela massa, quantidade de matéria em peso. Isso aqui é muito interessante quando o professor quiser, por exemplo, iniciar uma aula sobre densidade, que é a relação entre massa e volume, e ele falar desse assunto aqui em relação, utilizando o assunto do Sol, que dividida aqui, ó. Assim, antes de tudo, faz-se necessário pesar o Sol. Como é que você pode pesar o Sol, né? Chega-se a esse peso, massa, calculando-se a atração do Sol sobre a Terra. Então, existe um assunto lá na física, que quando você estuda a atração do Sol sobre a Terra, justamente que é o assunto de lei da gravitação. Tá aqui, ó, como eu havia escrito aqui, ó. Aqui, ó. Quando você estuda a gravitação, que é a outra unidade de física, né? Aí tá lá, ó. A atração sobre a Terra, isto é, a força gravitacional centrípeta, né? Que mantém nosso planeta girando em sua órbita. A lei da gravidade de Newton e nossos conhecimentos sobre a distância entre os dois astros e sobre a velocidade da Terra ajudam no cálculo. Descobrimos assim que a massa do Sol é 332.500 vezes maior que a da Terra. Olha que interessante, né? De modo que, se esta pesasse 9 gramas, outro assunto que é dentro da matemática é o seguinte: é quando você estuda aquele assunto que é regra de 3 simples, né? Ou então quando você estuda razão e proporção, olha quanta coisa você pode explorar com base nesse assunto aqui, Sol, fonte de vida. Então, o que acontece? Você pode ali... Então, quando você fala aqui do assunto sobre... Aqui, aí tem o assunto lá da matemática, que você tem razão, tá aqui, ó. Você tem razão e proporção, tá ali, ó. Você tem razão e proporção, tá aqui, ó. Pronto. Você tem razão e proporção, e dentro de razão e proporção, entendendo... Peraí. Razão e proporção, você tem regra de 3. Você entende o que é regra de 3. Regra de 3. Tá lá, regra de 3 simples e tem regra de 3 composta. E o que acontece? Olha quando ele fala que, vamos dizer, descobrimos assim que a massa do Sol é 332.500 vezes maior que a da Terra. Significa o seguinte: vamos dizer que essa frase aqui, que a massa do Sol é 332.500 vezes maior que a da Terra, como é que você transforma isso em símbolo, em fórmula matemática, em leitura matemática? Então é como se fosse assim, ó, você tem a massa do Sol. Então isso aqui é muito estudado em física. Quando você estuda física, o aluno tem que se habituar a traduzir uma frase, né, por extenso, e uma frase em linguagem matemática ou linguagem física, fórmula física. Está dizendo que a massa do Sol, aí está aqui escrito aqui na enciclopédia, 332.500 vezes maior que a massa da Terra. Está aqui, ó, massa da Terra. Pronto, ó, eu traduzi aqui, ó,
em linguagem matemática. 312.500 vezes maior que a massa da Terra. Pronto, tá aqui, ó. Tá lá. Interessante isso daqui. Aí, vamos supor que você quisesse fazer uma proporção. Aí você pode fazer uma proporção dizendo que... Aí vamos supor que a massa da Terra pesasse 9 gramas. O que você vai fazer? Aí você substitui aqui na fórmula, ó. Vamos dizer aqui, massa da Terra é 9 gramas. Pronto. Vezes. Aí tem aqui esse valor aqui, ó. 332.500 aqui, ó. Vezes 9. Aí multiplicando você vai obter a massa do Sol. Aí ele diz aqui que a massa do Sol... Vamos ver aqui, ó. O Sol pesaria 3 toneladas. Tá aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Pesaria aqui 3 toneladas. Tá aqui, ó. Fazendo o cálculo aqui, ó, 3 toneladas. Sabemos que o volume do Sol é 1.300.000 vezes maior que o da Terra. No entanto, comparando os volumes com as massas, descobrimos que a densidade da Terra, né, é cerca de 4 vezes maior que a densidade do Sol. Então, isso aqui, quando a gente olha assim, parece até que é um assunto mais de universidade do que de ensino médio. Lembrando que, como o aluno ele se prepara para o vestibular, para concurso de vestibular, e os enunciados de questões de vestibular são enunciados complexos, né? E que aborda esse tipo aqui de assunto aqui, né? Então, vamos dizer, aí tá lá, como a densidade da Terra é pouco mais de 5,5, sendo a da água 1,0, concluímos que a densidade média do Sol é de 1,41. Olha só. E isso indica que a estrela do nosso sistema planetário, que é o Sol, que ele está falando, né, é composta, sobretudo, de gases em alta pressão. Então, essa informação também nos permite calcular a força da gravidade na superfície do Sol. Ela é aproximadamente 28 vezes maior que a gravidade terrestre. Tá aqui, ó. Olha que legal você poder abordar o assunto sobre densidade, massa e volume com os conhecimentos aqui das informações técnicas, tanto do Sol quanto da Terra. Tá lá, olha que legal fazer isso, né? Então, vamos ver aqui, né? Vamos chegar aqui, nessa parte aqui, ó, pronto. Aí eu peguei, né? Eu não vou, claro, a gente pegando essa leitura toda aqui, né? Então, vamos pegar apenas as partes principais que podem ser usadas para fazer um planejamento de aula sobre... dependendo do que o professor quer iniciar, né? Então, tá aqui, ó. Ele fala aqui. Além disso, tudo que a gente viu sobre o Sol, olha o que o Sol ele pode fazer quando fala assim, os efeitos mais comuns das erupções solares. Então, você tem aqui esse esquema sobre erupções solares aqui, ó. Erupções solares, aqui, ó. Os efeitos mais comuns das erupções solares sobre nosso globo terrestre, nosso globo, consistem em perturbações no clima e nas telecomunicações. Isso é falado muito assim em notícias de jornal, de TV, quando diz que aí sempre avisa, né, muitos assim, notícias que falam a respeito de que vai acontecer num período aí, numa data em que as erupções solares eles vão estar num certo ponto, vai chegar a um ponto, a um nível em que pode haver perturbação no clima e nas telecomunicações. Tá lá. Isso aqui é muito falado. Então, olha o que o Sol ele pode fazer também a respeito, além de ativar a vitamina D, além de ativar a fotossíntese, né? Então, e aqui, ó, ele fala sobre o Sol e nós, né? O que ele está querendo dizer? Aí ele fala aqui, ó, como fonte de energia, tá aqui, ó, como fonte de energia, o Sol é insubstituível para a Terra. Cada metro quadrado da superfície terrestre recebe do Sol por dia uma energia de aproximadamente 10.000 quilocalorias ou grandes calorias. Quilocaloria é o calor necessário para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 litro de água. Olha o outro assunto que pode ser dado na física, olha que interessante, que é sobre calorimetria. Então nós vimos aqui origem da vida, vitaminas, óptica geométrica, né, artes, leis da gravitação e temos, olha pessoal, outro assunto da física, que é a calorimetria. Tá aqui, ó, calorimetria, pronto. Imagina, o professor de física, ele quer iniciar a aula sobre calorimetria, e ele pode falar a respeito aqui, ó, utilizando como assunto
o Sol, né? Aí ele diz, uma energia de aproximadamente 10.000 quilocalorias, ou grandes calorias. Quilocaloria é o calor necessário para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 litro de água, né? Isso aqui é um conceito que aparece em qualquer livro de física. No ano, a energia térmica recebida por metro quadrado será, portanto, de cerca de 3.600.000 quilocalorias. Esse calor é consumido principalmente no aquecimento do solo e na evaporação da água, que se transforma em nuvem e depois cai sob a forma de chuva. Tá aqui, ó, né? Aí ele fala, se o calor que a Terra recebe fosse todo usado na evaporação da água, seriam transformados em vapor 6.000 litros de água, pronto, por ano, em cada metro quadrado, o que resultaria numa camada de água de 6 metros de altura. Tá lá, olha só que interessante que fala aqui. Pronto, aí ele fala aqui, ó, se o Sol nos faltasse, vamos supor que se nós não tivéssemos o Sol, né? Para obtermos um aquecimento equivalente ao que nos proporciona, seria necessário consumir diariamente para cada metro quadrado de solo mais de 1 quilo de carvão. Imagina, né? 1 quilo de carvão, o carvão, que é um material que é fabricado naturalmente, né? Por grandes pressões que acontecem, que é o carvão que vem de material de animais pré-históricos, quando houve a extinção dos dinossauros, quando houve a extinção de grandes animais pré-históricos em vários períodos, né? Período Triássico, período Jurássico, período na época do Permiano. O que acontece? Você vê, todos aqueles animais gigantescos, né? Eles se transformaram em carvão, né? E o que acontece? Aí você tá lá, extrai ali o carvão, através lá da atividade de mineração, aqui ó, mais de 1 quilo de carvão, ou 1.000 toneladas por quilômetro quadrado, né? Considerando que a Terra tem uma área total de 510 milhões de quilômetros quadrados, vemos que seriam necessários por dia 510 bilhões de toneladas de carvão, ou seja, cerca de 100 vezes, né, a produção mundial atual desse combustível. Continuando esses cálculos, né, pode-se provar que mesmo usando todo o combustível da Terra, imagina que você utilizasse todo o combustível, todo o carvão da Terra, né? Mesmo assim não seria possível manter a temperatura necessária à nossa vida nem sequer por um ano, né? Então você vê que a importância do Sol, né, além do que tudo eu abordei aqui, você vê como é que a importância do Sol é grande para manter algumas regiões de estado líquido, como acontece com os oceanos e mares, rios, lagos e lagoas, né? Então tá lá. Pronto, tá aqui, ó. Aí para finalizar aqui, ele fala assim: para se ter uma ideia mais real desse problema, basta verificar o que acontece nos períodos do ano em que é menor o calor que nos vem do Sol. Nessas épocas, há modificações profundas em nosso modo de vida, em virtude das mudanças climáticas, né? Tais mudanças, aliás, não dizem respeito somente à posição da Terra perante o Sol, o que determina as estações. Então, tá lá. Você vê que as estações do ano, que são assim estudados muito assim na disciplina de geografia, por exemplo, e que tem a ver com a posição da Terra perante o Sol, né? Refere-se também à atividade existente nas camadas solares, né? A redução periódica na radiação daquele astro modifica a temperatura do ar, afeta as colheitas e causa vários outros fenômenos. Então tá aqui, ó. Então tá aí, pessoal. Pronto, ó. Então, para você ver que quando você estuda o Sol, quando a gente olha o Sol que bem distante da gente, né, parece ser né, um astro bem menor, bem pequeno, e olha quanta coisa que você pode estudar com base no estudo do Sol. Olha quanta coisa que eu apresentei e que pode abordar vários assuntos para que a aula seja feita de uma forma eficaz, né? E que o método do Espaço Docente Aprendiz foi bem que espera-se, né, que seja bem proveitoso para quem quiser, né, aproveitar as dicas, né, de que são apresentadas aqui no Espaço Docente Aprendiz, para que a sua aula seja de qualidade, ok? Valeu, um abraço e até lá!